baseado em histórias reais. Primeiro relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Uma vez trabalhei como auxiliar de cuidados diretos para uma mulher de 65 anos, com deficiência de desenvolvimento. Sua filha, que tinha cerca de 40 anos, trabalhava durante a noite e precisava de um cuidador com experiência médica para ficar com ela durante a noite. Quando digo uma vez trabalhei para eles, quero dizer que literalmente trabalhei apenas uma vez, nesta noite, e você está prestes a ouvir porque nunca mais voltei. O nome da mulher de 65 anos era Marta, o nome de sua filha que me contatou era Colleen. É possível que Colleen não tivesse outros familiares para cuidar dela e não quisesse ou não pudesse pagar por um lar de idosos para Marta. Ou era possível que ela se sentisse mais confortável contratando alguém com alguma forma de experiência para cuidar dela. Na época, eu já era cuidadora direta de outras duas mulheres que sofriam de algumas formas de deficiências de desenvolvimento, então eu tinha experiência, mas nada me preparou para essa noite. Colleen saiu para o trabalho mais cedo naquele dia. Eu havia trabalhado no meu primeiro emprego, então estava realmente forçando meu corpo até a exaustão tentando ganhar o máximo de dinheiro possível. Colleen me apresentou a Marta, e Marta me deu um sorriso antes de Colleen levá-la para o quarto dela para a noite. Era por volta das 21 horas. Colleen me disse que Marta às vezes andava pela casa à noite agindo confusa, e eu precisaria acalmá-la e levá-la de volta para o quarto. Ela especificamente abordou isso como não sendo uma forma de sonambulismo. Quando perguntei, ela disse que era um dos sintomas da demência de sua mãe. Eu disse a ela para ficar tranquila, que eu saberia como lidar com isso. Passei meu tempo inicialmente na sala de estar, colocando minhas séries em dia. Esses trabalhos não são super glamourosos, e na maioria das vezes, envolvem muito tempo sentado. Ouvi passos lá de cima, fui até a escada e olhei para cima, depois chamei o nome de Marta, perguntando se ela precisava de alguma coisa. Ela não respondeu. Ouvi seus passos voltarem para o quarto e então a porta se fechou. Talvez ela tenha ido ao banheiro. Eu voltei para a sala de estar e assisti mais um pouco de TV. Era talvez 1 hora depois que levantei para pegar meu sanduíche que trouxe da geladeira. Quando saí da cozinha com um prato e meu sanduíche para voltar ao sofá, quase tive um ataque cardíaco e deixei cair o prato quando vi Marta parada na porta, cacos de vidro espalhados por toda parte. Eu me desculpei com ela e perguntei se ela estava bem. Ela começou a gritar comigo, perguntando quem eu era. Lembrei a ela que sou sua cuidadora direta, e eu estava aqui para garantir que ela esteja bem. Tudo o que ela disse neste ponto foi em alto grito. Por que você está aqui? Eu não te conheço, coisas desse tipo. Lembrei a ela que tínhamos acabado de nos conhecer, e que Colleen me contratou para cuidar dela e da casa. Isso pareceu funcionar tempo suficiente para eu conseguir levá-la de volta para cima comigo e para o quarto dela. Levei um copo de água e um pouco de melatonina e casal. Certifiquei-me de que ela tomasse ambos antes de descer novamente. Depois de algumas horas, eu estava absolutamente exausta. Precisava descansar algumas horas. Havia um quarto sobrando lá em cima com uma cama de solteiro, onde Colleen disse que eu poderia descansar se necessário. Senti que neste ponto,
Marta estava dormindo pela noite por causa da melatonina. Adormeci em questão de minutos, mas só dormi talvez 1 hora. Acordei com um som lá embaixo. Era esse som repetitivo, a cada 1 a 2 segundos, algo estava sendo batido lá embaixo. Pulei da cama, eu tinha deixado a porta do quarto aberta para ouvir qualquer coisa se Marta se levantasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando cheguei à escada, percebi que o barulho vinha da cozinha. Desci as escadas o mais rápido que pude, mantendo o máximo de silêncio possível. Quando cheguei embaixo, espreitei pela abertura para a cozinha e o que vi foi como uma cena de um filme de terror que eu já tinha visto antes. Vi Marta na escuridão, parada em frente ao forno, abrindo e fechando-o repetidamente. Foi horrível. Quando digo que vi Marta, na verdade só vi sua silhueta, estava tão escuro na cozinha. Eu disse Marta bem alto e ela parou, virou-se para a esquerda em minha direção, fechou a porta do forno pela última vez e começou a andar na minha direção. Perguntei em uma voz agora mais suave e meio assustada: "Você está bem?" Ela se aproximou o suficiente de mim para que eu pudesse ver seus traços faciais e me olhou com esta expressão vazia. Depois passou por mim e começou a subir as escadas. Eu a segui até em cima, mas assim que chegou ao quarto, ela bateu a porta. Bati na porta dizendo: "Marta, você está bem?" Ela não respondeu. Abri a porta silenciosamente só para espiar lá dentro e vi Marta ao lado de sua cama, apenas parada de frente para a parede. Eu já vi muita coisa, mas esse comportamento foi bastante perturbador, do tipo exato que você vê em alguns filmes assustadores, como mencionei antes. Caminhei até ela e a coloquei gentilmente na cama. Quando ela estava deitada, a cobri, e na esperança de que fosse a última vez, disse boa noite, Marta, e fechei a porta. Fui para o outro lado do andar superior para o quarto de hóspedes, e voltei para a cama. Tentei propositalmente não dormir por pelo menos meia hora, só por precaução, caso ela acordasse de novo, mas nem sei se aguentei tanto tempo. Tudo o que sei é que acabei dormindo muito rápido. Acordei mais uma vez, porém, muito mais tarde. O quarto ainda estava totalmente escuro, e o alarme de 1 hora que eu tinha definido ainda não tinha tocado. Olhei ao redor do quarto me perguntando o que me acordou. Não vi o que era até ouvir um som vindo de dentro do armário. Então, percebi que a porta do armário estava entreaberta, e a sombra negra de uma cabeça espiava para fora do armário novamente. Quase tive um ataque cardíaco. Eu disse Marta, ela não respondeu. Continuei dizendo Marta várias vezes até que ela empurrou a porta e vi ela se aproximando da cama lentamente. Ela começou a dizer o que estava dizendo horas atrás: "Quem é você? Eu não te conheço." À medida que ela se aproximava, eu tentava acalmá-la, lembrando quem eu sou. Estendi a mão para o abajur ao lado da cama e mexi nele até que acendesse. Marta estava segurando uma enorme faca de cozinha na mão. Neste momento tudo mudou. Marta agora era uma ameaça à minha vida, e eu tinha que me preocupar comigo mesma, não com ela. Gritei para ela largar a faca. Acho que meu grito a estressou, porque ela se aproximou mais e começou a gritar de volta para mim, ainda repetindo que não me conhecia. Não ia tentar acalmar uma paciente com demência, armada com uma faca. Isso não estava em nenhuma descrição de trabalho que eu tivesse feito.
Mapeei um caminho para correr ao redor dela no quarto e fiz isso. Pulei da cama do lado mais distante dela, e ela gritou novamente: "Quem é você?" Ela balançou a faca pelo ar, enquanto eu passava por ela. Foi um golpe lento e fraco pelo que vi, mas mesmo assim, mostrou que ela tinha intenções de realmente usá-la. Desci as escadas, peguei meus sapatos e saí. Em vez de ligar para a polícia, liguei para Colleen, como ela havia pedido que eu fizesse se houvesse um problema. Fui cortês ao fazer isso, porque envolver a polícia nunca é favorável para ninguém. Colleen estava gritando comigo ao telefone para não deixá-la, e honestamente, eu gritei de volta que ela tentou me matar e que eu não chamei a polícia. Claro, ela teve que sair do trabalho. Fiquei do lado de fora da casa, garantindo que Marta não saísse de lá até Colleen retornar. Quando Colleen entrou, Marta estava de volta em sua cama, dormindo. Colleen chegou a me acusar de exagerar toda a situação, até encontrar a faca ao lado da cama de Marta. Para não dar a ela mais motivos para me culpar por tudo isso, omiti o fato de que eu havia dormido. Mas isso não significa que eu sentisse de alguma forma que fiz algo errado. Colleen até me ofereceu aquele quarto para dormir. Nunca mais trabalhei naquela casa. Marta era uma paciente mais assustadora do que qualquer outra com que já lidei em meus 9 anos como auxiliar de cuidados diretos. Segundo relato. Esse relato foi contado por Charles. Foi meu primeiro dia trabalhando para esta empresa de encanamento. Fui chamado para o meu primeiro serviço nesta casa fora da cidade. A empresa de encanamento tinha 5 funcionários, e o dono escolheria quem faria qual trabalho. Não vejo como coincidência o fato de que fui enviado para um trabalho indesejável, longe, em uma área ruim, para o meu primeiro trabalho. O chamado era para um cano vazando embaixo da pia, o que normalmente é o trabalho mais fácil e básico para receber uma chamada, dependendo da causa raiz do problema. Cheguei à casa, e era uma casa absolutamente nojenta, completamente deteriorada, como se ninguém morasse lá há anos. Fui até a porta e bati até que um homem de meia idade abriu. Não gostei da sua aura desde o início. Ele tinha esse sorriso desproporcionalmente largo e desagradável que fazia todo o seu rosto parecer estranho. Sua voz também era realmente suave e aguda, não a voz que eu esperava sair de sua boca, ou talvez fosse, dada a sua aparência incomum. Ele me recebeu dentro da casa, e percebi que não havia um único móvel na casa. Ele me levou até a cozinha, e a primeira coisa que fiz foi colocar minhas coisas no balcão e abrir os armários embaixo da pia. Me esgueirei embaixo da pia e comecei a examinar o cano, especificamente olhando para o sifão e as porcas para garantir que não estivessem muito apertados ou soltos. Percebi que o homem estava em pé diretamente sobre mim, com as pernas bem abertas, de modo que eu estava encurralado entre seus pés. Foi extremamente desconfortável. Pedi a ele educadamente para me dar um pouco de espaço, e ele recuou um pouco, mas não o suficiente para me fazer sentir confortável. Percebi que não vi nenhuma água vazando, então saí debaixo da pia e tentei abrir a água, mas não saiu água da torneira. Olhei para o estranho e perguntei por que a água não estava correndo. Ele disse que deve ter desligado a válvula principal de água sem perceber. Quando digo que fiquei ali sem palavras por alguns segundos, não estou exagerando. Perguntei a ele diretamente:
Como você faz algo assim por engano? Ele sorriu e deu de ombros. Pedi a ele para ligar a válvula de água de volta. Ele se virou e disse que voltaria em breve, e eu o vi sair da cozinha, mas então ouvi passos subindo as escadas. Nunca na minha vida ouvi falar de uma válvula de água estando no andar de cima em qualquer casa. Sabia que algo estava errado com esse cara e com a situação. Desde a condição dessa casa até seus maneirismos. Então comecei a ouvir múltiplos conjuntos de passos de cima descendo as escadas rapidamente. Num piscar de olhos, decidi que estava fora dali. Peguei minhas coisas e saí rapidamente até a porta da frente e até a minha van. Sou um cara grande e barulhento, então não sou facilmente intimidado por pessoas de forma física. Mas havia algo naquela situação e naquele cara que me dizia que alguma coisa ia acontecer. Olhei para casa por um segundo e depois dirigi embora. Liguei para Dave, meu chefe, para avisá-lo de que era apenas algum tipo de brincadeira, porque soava melhor do que eu dizer que estava com medo daquele cara. Investiguei por alguns minutos e descobri que aquela era apenas uma casa vazia e abandonada. Peguei o número que fez a ligação para o suposto cano vazando com Dave, e descobri que era um número de voz sobre IP, nem mesmo um número real. Então relatei esse encontro suspeito ao departamento de polícia local apenas para que ficassem cientes, e talvez fechassem aquela casa. Nunca tive motivo para voltar àquela parte suspeita da cidade novamente. Terceiro relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Em 2019, trabalhei para Domino's. Era minha primeira noite, eu estava apenas começando. Só estava trabalhando lá porque precisava do dinheiro para materiais de faculdade para o meu dormitório. Naquela noite, eu estava sendo treinado. Quando você está sendo treinado, você é acompanhado pelo gerente em suas primeiras entregas para ver como você se sai, avaliar você e treiná-lo. Já era tarde, por volta das 8 horas, e recebemos um pedido. Nossa loja não era eletrônica como são hoje. Não podíamos ver onde estavam as localizações em uma TV grande, tínhamos que procurá-las em nossos telefones para obter direções. Recebemos as direções e a pizza, ainda me lembro do pedido. 4 pizzas grandes com 2 garrafas de refrigerante. Carregamos tudo no carro, que era o meu, já que eu estava sendo avaliado. Então era eu, meu gerente e outro estagiário que eu não conhecia. A casa para onde estávamos indo era bem afastada, no meio do nada. Minha cidade era antiga, então era bastante comum percorrer milhas sem ver nada. Levamos cerca de 15 a 20 minutos para chegar lá. A casa parecia antiga, muito antiga. Era uma casa antiga de 2 andares e estava completamente deteriorada. A madeira estava descascando, algumas das janelas tinham tábuas nelas. Não era uma casa em que você esperaria que pessoas estivessem vivendo. Lembro de perguntar ao meu gerente se tínhamos que ir até lá, e ele nos disse que sim, mas que iria conosco e entregaria as pizzas e os refrigerantes. Eu hesitei em sair do carro e percebi que o outro cara, que era novo, estava muito nervoso também em relação a andar até aquela porta da frente. Finalmente começamos a nos dirigir para lá quando o outro estagiário disse que achou que viu alguém nos observando da janela mais distante de nós lá em cima. Nosso gerente disse que ele estava apenas paranoico e que isso não deveria levar mais do que 1 ou 2 minutos, garantindo que ficássemos calmos e fôssemos gentis.
Não sei como tive coragem de tocar a campainha, mas toquei, o que é claro não funcionou. Então meu gerente bateu na porta, sem resposta. Esperamos cerca de 15 segundos e batemos novamente, mais forte desta vez. Ainda sem resposta. Todos nós estávamos ficando impacientes, e havia um cheiro de algo podre. Não conseguíamos dizer se era casa, ou se algo dentro tinha morrido. Finalmente, depois de cerca de 1 minuto de espera impaciente, alguém abriu a porta, mas não completamente. Abriram a porta mostrando apenas parte do rosto e perguntaram quem éramos e o que queríamos. Meu gerente disse que tínhamos a pizza deles. O cara rapidamente destrancou a porta e agiu de forma amigável conosco. Isso nos assustou. Era um senhor mais velho, na casa dos 50 anos, pelo menos. Ele nos disse que demorou para abrir a porta porque é difícil para ele se movimentar, ou algo assim. Nosso gerente lhe entregou o recibo e perguntou se ele estava pagando em dinheiro ou cheque, e o homem nos disse que voltaria com o dinheiro. Ele deixou a porta da frente aberta, então olhei ao redor para ver como era a casa por dentro. Vazia, completamente vazia. Nenhum móvel ou qualquer coisa naquela casa, apenas o chão e um par de cobertores. Obviamente, esse cara era sem teto e estava apenas morando ali, já que ninguém mais estava. Foi quando ouvimos passos vindo de cima, mais de uma pessoa também. Nesse momento, ficamos desconfortáveis com a situação. A realização do que o outro funcionário disse se tornou verdadeira. Alguém provavelmente nos observava enquanto caminhávamos até a porta da frente. Meu gerente gritou se o homem já tinha o dinheiro. Mas ele nunca recebeu uma resposta de volta. Os passos pararam, tudo simplesmente parou. Ficou silencioso, só dava para ouvir nós três respirando. Meu gerente nos disse para ficarmos na porta da frente, caso o homem voltasse, e que ele iria dar a volta na casa para ver se o homem precisava de ajuda ou algo assim. Nós assentimos para ele, e ele caminhou em direção aos fundos. Nós dois ouvimos passos, mas não de cima, eles vinham de abaixo de nós de alguma forma. Ambos olhamos completamente perplexos, confusos e honestamente, inseguros sobre toda essa situação. Foi quando ouvimos nosso gerente gritar e ouvimos correria frenética. Ele correu para a frente da casa, onde estávamos, e nos disse para voltarmos para o carro e que estávamos indo embora. Nunca dirigi um carro tão rápido em minha vida. Nosso gerente nos explicou que quando estava dando a volta na casa, viu um grupo de pessoas na escuridão ao redor de uma espécie de fogueira improvisada, mas era muito pequena. Ele se aproximou deles e notou que no meio havia um filhote de veado. O grupo de homens estava sentado rindo dele, como se achassem engraçado. No momento em que ele disse isso, meu coração quase parou. O novo rapaz e eu pedimos demissão imediatamente depois disso, e ouvi dizer que o gerente pediu demissão 1 mês depois. Nunca mais trabalhei em entregas novamente, obviamente. Entramos em algum tipo de reunião de culto, e estou apenas feliz por termos saído ilesos.